Amém. Salmo 10, meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos também dar boas-vindas a você que vai nos assistir esse culto gravado, o de quarta-feira, ensino da palavra. Estamos ensinando sobre o livro de Salmos, conhecendo a Deus por meio do livro de Salmos. Então, Salmo 10, vamos lê-lo na noite de hoje, em nome de Jesus. Diz assim: Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, e eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus, por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos seus perseguidores. Então, pega as vítimas da armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza, e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que sejas humanos, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Como temos dito, meus irmãos, é uma sequência de salmos. O Salmo 9, 10 e 11, ele tem o mesmo contexto. É Davi pedindo a justiça de Deus. E aí, entenda, para que se peça a justiça de Deus, nós acabamos passando por situações na terra que muitas vezes, aos nossos olhos, são injustas. Por exemplo, o salmista diz que o ímpio pensa: não há Deus, que não haverá, Deus não os castigará. Tudo isso, muitas vezes, nós também pensamos. Porque nós olhamos e falamos assim: Senhor, será que o Senhor não vai agir? Será que o Senhor não está vendo? E entenda, Deus está vendo. Mas também compreenda, a justiça de Deus tem a hora certa de ser executada. A justiça de Deus não vai acontecer no meu tempo e nem no seu tempo. A justiça de Deus ocorrerá exatamente no tempo do Senhor. Então, no tempo certo, ele vai agir. Não se preocupe. Eu tenho dito que Deus não se esquece das orações dos justos. Apesar de muitas vezes, no momento em que estamos passando por prova e dificuldades, nós achamos que Deus nos esqueceu. Deus não se esqueceu. Então, aí é quando nós chegamos nos versículos de 3 a 6. Olha só o que diz esses versículos. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender o julgamento de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades.
Quando nós lemos esses 3 versículos, o que nós vemos? O ser humano naturalmente é orgulhoso. Isso é natural de todo ser humano. Todo ser humano tem orgulho próprio. Alguns mais potencializados, e entenda que o orgulho potencializado gera a soberba. Então, a soberba é o resultado de um orgulho exagerado. Então, a pessoa que é muito orgulhosa, por que a pessoa que é muito orgulhosa tem dificuldade de servir a Deus? Porque não entende a dependência. Então, e na segunda-feira, dando aula aqui no treinamento de líderes, ele estava dizendo, um dos princípios difíceis de nós cumprir na nossa vida é a rendição. Nós temos dificuldade de abrir mão das coisas. E principalmente daquilo que gostamos. E entenda, muitas vezes, diante dessas coisas que nós gostamos, nós temos aquele orgulho pessoal, aquele orgulho humano. Então, imagina, se naturalmente isso acontece, imagina no coração de uma pessoa ímpia. Então, o grau desse orgulho é excessivo. Então, ele pensa assim, Deus para quê? Deus não vai intervir na minha história. Isso está acontecendo por causa da minha capacidade, da minha inteligência, porque disso, daquilo outro. É quando o texto diz, opa, calma lá. Você pode até pensar nisso, mas entenda, há um Deus nos céus que julga. Por isso que um dos nomes de Deus é Jeová que se pequeno. O Senhor justiça nossa. Então ele exerce justiça. Aí vai para o comentário. O comentário diz assim, o perverso desafia a Deus porque não acredita que ele os julgará. Quer fazer uma prova? Conversa com o ímpio sobre tempos do fim. Converse com o ímpio sobre o arrebatamento. Isso é conversa de crente. Isso não vai acontecer, não. Nós já vivemos tanto tempo e nunca entenderam. Então, para eles, esse fator que Deus vai julgar não existe. Nós, Senhor, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que sim. Haverá um dia em que Deus se levantará do seu trono para julgar a terra. Entenda, pastor, só haverá julgamento para os ímpios? Não. Os crentes também serão julgados, mas nós aí temos que entender qual é esse julgamento. A Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, tiver o encontro com o Senhor nos ares, ele vai implantar ou participaremos da festa dos galardões. O que é essa festa do galardão? É um julgamento, mas que tipo de julgamento? Como todos que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida forem arrebatados, o que acontece? Dentro dessa festa de galardão, em que o crente será recompensado por sua fidelidade a Deus aqui na terra, é um julgamento, mas um julgamento de recompensa e não um julgamento para condenação. Para o ímpio haverá um outro julgamento. E está lá em Apocalipse que fala do grande trono branco. Esse julgamento, sim, será um julgamento para condenação. As pessoas que morreram sem Cristo ressuscitarão, mas ressuscitarão não para a vida, e sim para serem julgadas e receberem a condenação. Então, a Bíblia aborda essas duas características. Vai chegar o tempo em que Deus vai exercer da sua justiça, tanto para os crentes quanto para os ímpios. Amém? Seguindo. Estão certos de que o presente sucesso indica a ignorância, indiferença e impotência de Deus. Veja como é grave e aí vamos reparar em algumas coisas. Veja os acontecimentos do mundo. A Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia em que, quando nós começamos a prestar atenção e percebemos que nós estamos vivendo nessa época, a Bíblia diz assim, o sujo faz o quê? Suje-se mais ainda. Qual é a tendência, então, das pessoas do mundo, meus irmãos? Se aprofundar cada vez mais na mundanidade. Exato. Por quê? Porque é um resultado, Justino. Então, quer dizer, ele está fazendo o que é errado, tem prazer naquilo que ele faz de errado e começa a vivenciar essa realidade com profundidade.
Em contrapartida, o santo faz o quê? Santifique-se mais ainda. Então vamos fazer a leitura. Para o mundano, ele vai se aprofundar o quê? Na sua maldade, na sua pecaminosidade, no seu distanciamento com Deus. Em contrapartida, o servo e a serva do Senhor vai se aprofundar onde? Na presença de Deus. Vai buscar intimidade, vai buscar quebrantamento, vai buscar uma vida aos pés do Senhor. Então, se eles começam a pensar que ignorância, indiferença e impotência, Deus automaticamente não vai atuar e agir dentro dessa realidade, a partir de nós sabemos que sim, Deus vai agir. Aí, o salmista diz o seguinte: o salmista sugere no fim estar à espera do ímpio antes de dar continuidade à sua descrição a respeito da arrogância deles. Pastor Clóvis, qual o problema da pessoa que está sem Deus ou vive sem Deus? Esse finalzinho aqui, ó. A arrogância deles. Eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que têm uma situação financeira muito boa e são humildes. E conheço pessoas que têm uma situação financeira muito difícil e são arrogantes. Já perceberam que tem determinadas pessoas que são pobres, mas não admitem pedir nada para ninguém? E se alguém chegar e falar assim, quer isso daqui? Não, não preciso. Não tem pessoas desse jeito? Geralmente faz isso por quê, meus irmãos? Outro resultado do orgulho excessivo. Arrogância. E o que é arrogância? Ou, o que a arrogância gera? A arrogância gera a prepotência. Eu sou melhor, eu é que faço bem, eu que isso, eu que aquilo, eu que aquilo outro. Então, isso vai gerando no ser humano a prepotência. Entenda, Deus não quer com isso que você menospreze aquilo que você é bom. Então, por exemplo, tem aqui Ailton, que é muito bom na área de TI. Não é bom na área de TI. Tem Ivanildo, que trabalha com maestria, com uma série, olha, de ferragem, alumínio. Meus irmãos, é catedrático na área. Isso que são bons naquilo que fazem, você pode... não, mas aí é a falsa modéstia, né? A pessoa chega e vai, você sabe fazer? Sei fazer um pouquinho. Isso é falsa modéstia. Então, Deus quer que nós reconheçamos aquilo que somos bons, mas nesse reconhecimento não pode gerar em nós a prepotência. A prepotência tem que ser evitada na vida do crente. Por quê? Porque, meus irmãos, toda pessoa que é prepotente, ela acaba se distanciando da dependência de Deus. Porque ele acaba se achando muito bom. Vou dar 2 exemplos de jogadores de futebol que todo mundo conhece. Veja, Cristiano Ronaldo falando e Messi falando. Eu sei que alguns gostam mais do estilo de Cristiano Ronaldo, outros gostam mais do estilo de Messi. São ótimos jogadores todos os dois. São craques todos os dois. Em qualquer time que eles jogarem, o time vai se dar bem, vai, porque são excepcionais. Mas vejam uma entrevista do Cristiano Ronaldo e vejam uma entrevista do Messi. Vê que o Cristiano Ronaldo tem essa prepotência. Ele se acha o melhor jogador que já existiu na face da Terra. Ele é um bom jogador? Sem dúvida é. Mas não é único. O problema do prepotente é que ele se acha único. E aí gera essa arrogância e automaticamente a prepotência. E entenda, meus irmãos, quando a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória a ninguém, ele arrebenta, no bom sentido da palavra, com a prepotência, o orgulho e a arrogância do ser humano. E aí eu vou dar um exemplo de algo que nós estamos vivendo. Veja a pandemia. Atingiu todas as classes sociais. Mas eu acho que nós nunca ouvimos falar de tantos mortos que tinham uma situação financeira muito boa. E aí nós que temos uma situação financeira não tão boa assim,
A gente pensa o seguinte: mas se tivesse um bom plano de saúde, não morreria. Será que não? E o senhor da família Brenan que morreu? Os irmãos têm dúvida que ele tinha um bom plano de saúde? É quando Deus começa a falar assim: olha, não importa se é pobre, não importa se é rico. Então é quando Deus começa a mostrar à humanidade que quem é soberano é Ele. E a igreja tem que reconhecer isso. Eu tenho dito que a igreja do Senhor na Terra tem crescido e graças a Deus que a igreja do Senhor na Terra tem crescido. Mas nós não podemos deixar que nem o orgulho, nem a arrogância e nem a prepotência tomem conta dos nossos corações. Deus não se agrada disso. E a todo prepotente, arrogante e orgulhoso, ele quebra. E me assusta muito quando a Bíblia diz que serão quebrantados, meus irmãos. Deus nos levar a uma situação de quebrantamento a ponto de não conseguirmos voltar mais atrás é uma situação muito triste. Deus não quer isso. Deus quer gerar em nós a sensibilidade na presença dele a ponto de entendermos que ele é Deus em nossas vidas, que nós dependemos dele. E aquilo que ele tem feito em nosso favor, glória a Deus e aleluia. Então, olha, mesmo que tenha um vizinho seu lá, que tem até uma situação financeira melhor que a sua, deixe ele. Entenda uma coisa, Deus não te abandona, Deus não te despreza, Deus é contigo. E na hora certa, ele vai agir em favor da sua vida. Versículos de 7 a 11 dizem assim, acompanhe aí comigo, por favor. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldade. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos que são perseguidos. Então, pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vamos ao comentário. Versículos que falam da malignidade do perverso. Boca cheia de maldições, se esconde, fica de tocaia, etc. O ímpio pratica todo o mal que sua mente possa sugerir. Vamos entender nessa parte, meus irmãos. A nossa mente e o nosso coração, eles andam em sintonia. Quando vai daqui e vem para cá, ou de cá vem para cá, o resultado se expressa na nossa boca. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Então foi gerado. Entenderam? Então essa situação gera, desce pelo coração e é expresso. A boca fala do que o coração está cheio. Então algumas pessoas começam a falar, eu não queria. História. Todo mundo quando fala, fala porque quis falar. Porque senão a Bíblia perde o sentido. Então tudo aquilo que a sua boca profere porque você quis proferir. Porque, e aí é uma pergunta simples, né? A única categoria de pessoas que falam aquilo que não querem falar e falam são os loucos. Aí minha pergunta, você tem juízo perfeito? Então tudo aquilo que sai da sua boca sai de forma consciente. Qual é o grande problema? Que na malignidade é da mesma forma. A pessoa projeta, vai para o coração e também sai. Então, se há uma palavra para ferir, e aí imagina. Eu creio que aqui todo mundo já tomou uma surra, né? Quando criança. Dói? Dói, não dói? Mas o que fere mais? Uma surra ou uma palavra maldita? Vê que a palavra maldita faz um estrago muito maior.
Porque a surra, na verdade, a gente apanha, né? Depois que cresce, vira até piada. Mas muitas vezes uma palavra maldita fica ali, ó. A pessoa fica sofrendo, ó. Esse é o problema da malignidade. E veja, por isso que Deus nos chama como servos e servas do Senhor, para termos uma palavra abençoadora. Por isso que eu bato muito na igreja que a sua boca tem que ser fonte de bênção e não de maldição. Então, se não tem o que falar, não fale. Se cale. É melhor não falar do que falar uma palavra maldita. Uma palavra que, ao invés de gerar bênção, vai gerar conflito, tristeza, dor no coração de outra pessoa. Deus não nos chamou para isso, meus irmãos. A nossa boca tem que ser fonte de bênção, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando um crente só tem palavra pesada, é porque o coração dele está cheio de peso. Ah, é para ajudar. Não ajuda, não. Não ajuda, não. Então, Deus quer nos ensinar quer nos conceder uma palavra abençoadora, seja a quem for. Então, veja. O ímpio pratica todo o mal, que a mente projetou esse mal. Porque desconhece que vai ter que prestar conta perante Deus. O ímpio desconhece. Por isso que o ímpio, quando se converte, os pecados são perdoados. Me assusta quando isso é o crente. Porque o crente conhece a verdade. Porque o crente é a habitação do Espírito Santo. Porque a palavra do crente tem que ser abençoadora. Então essa verdade aqui, irmãos, não se encaixa na vida do crente. Então você, conhecedor da palavra, conhecedor do seu Deus, habitação do Espírito Santo, Deus quer te dar uma palavra abençoadora. Pastor, mas fulano de tal, pastor, me tira o juízo. Então comece a orar pelo fulano de tal, pela fulano de tal, que te tira o juízo. Comece a apresentá-lo e apresentá-la a Deus. E falar assim, Senhor, trabalha na vida de fulano ou de fulana. Mas não deixe e não use a sua boca como fonte de maldição na vida de ninguém. E entenda uma coisa, pastor, mas eu estava com tanta raiva que quando eu vi, saiu. Faltou o que para esse crente? Domínio próprio. Temperança e mansidão. Misericórdia, pastor Cláudio. Mas meus irmãos. E entenda que Deus vai nos permitir passar por situações que vai esquentar o nosso juízo. Que vai nos deixar, olha, é nessa hora que você tem que mostrar a diferença que o Espírito Santo faz na sua vida. Ah, pastor, não consigo levar desaforo para casa. Está na hora de aprender, em nome de Jesus. Está na hora de deixar o Espírito Santo trabalhar. Está na hora de entender que o Senhor é o Senhor da sua vida. Então tem que ter mudança? Tem. Deus quer essa mudança? Tem. Meus irmãos, nós estamos sendo preparados por Deus para ir morar no céu. E para o céu não se vai de qualquer jeito. Seguindo. Por isso, no dia do julgamento conhecerão a Deus, não como amantíssimo Pai Celestial, mas como juiz inflexível e onipotente. Deus não ignora nenhum dos seus atos e dele não se esquece. Tem perpetuamente gravado perante si todos os atos, tanto dos ímpios como dos justos. Tem uma irmã aqui em Monte Hermon que diz o seguinte: olhe o telão de Jeová. E eu estava pensando nisso. E não é que é verdade, meus irmãos? Aquilo que nós fazemos está tudo registrado. De bom e de ruim. Ah, aí faz uma coisa. Deus, será que é Deus mesmo? Ó. O nosso Pai Celestial, Ele é amado de nossas almas. Ele se revela a nós como amado de nossas almas. Glória a Deus e aleluia. Mas no dia que Ele começar a julgar,
ele julgará de forma inflexível, porque ele é onipotente. Nada da nossa história está escondido aos olhos do Senhor. Pastor, mas o que eu pratiquei lá em 1900 e tarará, está registrado. Aquilo que você praticou hoje, está registrado. Aquilo que você virá praticar amanhã, está registrado. E aí, quando Deus se levanta para julgar, meus irmãos, ele se revelará como Deus juiz. Pastor, mas o Deus juiz não anula o Deus amor? Não. A mesma magnitude do amor de Deus por nós é a magnitude do juízo de Deus também. É igual. Ele nos ama, mas quando ele tem que julgar, ele julga. Quando ele tem que corrigir, ele corrige. Quando ele tem que exercer misericórdia, ele exerce misericórdia. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque muitas vezes se prega muito em Deus é amor. E Deus é amor? Deus é amor. Mas a Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus é pouco consumidor. Então veja, é o mesmo Deus, meus irmãos. Por que Deus quer de nós uma vida reta? E eu gosto quando a Bíblia diz que Deus quer uma vida reta. Por que uma vida reta? Para você não ficar... o bêbado anda cambaleando, né? A dificuldade do bêbado, e quando a gente estuda, a gente entende que quando o álcool bate na cabeça do ser humano, ele perde o ponto de equilíbrio. Por que o bêbado não anda reto? Ele perdeu o ponto de equilíbrio. Aí ele anda cambaleando. Então, na cabeça dele, ele constrói uma linha reta. Só que quando sai da construção para a execução, ele não consegue manter isso. Aí por isso que ele anda cambaleante. Deus quer nos dar uma vida reta na presença dele. Se indica sem desvios. Não deixe que as coisas que querem te afastar do Senhor te afastem da presença do Senhor. Não. Ele quer que você continue andando, olha, na direção correta, na presença dele. O dia do julgamento chegará, meus irmãos. Para a igreja, como recompensa da vida que o crente vive aqui na terra, para o ímpio, como resultado do seu afastamento de Deus. Mas vai acontecer? Com certeza irá acontecer. Pastor, mas eu conheço pessoas que dizem que isso não vai acontecer, que isso é fábula. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos entender que a Bíblia é para nós regra de fé e prática. Se o ímpio, pastor, mas já até foi batizado nas águas, mas hoje está afastado. A Bíblia é para essa pessoa regra de fé e prática? Não é. Me assusta muito, para muitos crentes, que eles abrem mão do que Deus deixou registrado na palavra para andar com ventos ou atrás de ventos ideológicos, falando, mas olha, já tem 2000 anos e Jesus Cristo disse que vai arrebatar a igreja e nunca arrebatou. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Quem crê vai ser arrebatado. Quem não crê não vai. Mas que os sinais estão se cumprindo, estão se cumprindo. Quem lê a Bíblia e está vendo os acontecimentos, está vendo que todos os sinais, olha, um atrás do outro, se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. Se todos os outros sinais já se cumpriram, o arrebatamento da igreja não vai se cumprir? Pode esperar. Pode esperar, porque vai acontecer. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, meu irmão, você é um servo e é servo do Senhor. A Bíblia é o teu manual. Então, olha, fica uma palavra. Mas meu vizinho ímpio disse que não vai acontecer. Ele é ímpio. Ele não serve a Deus. Ele não tem rendição e nem sujeição a Deus. Então, entenda uma coisa. Não gaste tempo com isso, não. E nem deixe que essas coisas toquem no seu coração a ponto de você se afastar da presença do Senhor. Não permita isso. É tempo, meus irmãos, de estarmos com os nossos pés fincados na rocha.
que é Cristo, e não nos desviarmos a nenhum vento de doutrina. Muito pelo contrário, é hora de nos aprofundarmos ainda mais na presença do Senhor. E certamente Ele nos abençoará. Seguindo, versículos de 12 a 14, dizem assim: Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não se esqueça dos que estão sendo perseguidos. Como pode uma pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido aos necessitados. Vamos ler o comentário e aí eu quero fazer alguns destaques nesse versículo. Diferentemente do ímpio, o Filho de Deus sabe que não está relegado ao esquecimento. E que Deus realmente o contempla e ajuda. Sabe que os ímpios serão finalmente levados ao julgamento. Voltando aos versículos. Olha só. Começa com um clamor do salmista. Vem, ó Senhor. Olha o pedido dele a Deus. E aí ele faz um pedido específico. E castiga essa gente má. Entenda. O salmista estava pedindo para que Deus agisse. Para que ele atentasse para a situação que o salmista estava vivendo e que automaticamente cessasse a situação. Aí ele continua dizendo, não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. E por que o salmista pede isso? Porque há momentos da vida, meus irmãos, apesar de servirmos a Deus, quando o levante, quando a perseguição é muito intensa, a nossa mente tem a tendência de pensar que Deus nos abandonou. E isso não é verdadeiro. E aí, quando você chegar em casa, entra na internet e coloca assim, história do hino Castelo Forte. Leia a história desse hino. Aí você vai ver que há um hino da harpa que diz que os mais belos hinos foram escritos em tribulação. E isso é uma verdade, meus irmãos. Por incrível que pareça. Você, quando pega as histórias dos hinos, vê que aquelas músicas que você, quando está louvando o Senhor, toca profundamente ao seu coração. O quadro de que foi escrito, meus irmãos, foi um quadro difícil. Então veja, Deus permite, mas entenda, Ele permite, mas não se esquece. É o que eu tenho dito aqui. O mesmo Deus que pediu para Abraão sacrificar o seu filho é o Deus que providenciou o escape. Então o Deus que permitiu que você passasse por perseguição é o Deus que vai agir em teu favor. Porque nós não somos esquecidos do Senhor. Ele permite para que isso gere crescimento na nossa vida diante do Senhor. Seguindo, versículo 13, diz assim, como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? 14, mas tu, ó Deus, acontecem duas coisas, vês e percebe. Por quê? Deus podia ver e não agir. Mas o texto está dizendo que ele vê e percebe. Então ele vê a nossa dor e se inclina em nosso favor para nos abençoar. Vê e percebe o sofrimento, só o sofrimento não, e a tristeza. Então Deus vê os dias que você chora, Deus vê as suas noites de lamento, mas ele não só vê, ele vê e percebe, ele começa a agir. Por isso que em Mateus diz que os que choram vão ser o quê? Consolados. Então, muitas vezes, as situações na vida que passamos que nos levam a chorar na presença de Deus, claro que sim. Mas Deus está vendo e percebe o seu sofrimento. Deus está vendo e percebe a sua tristeza. E na hora certa, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. Continue firme na presença do Senhor. Teve uma época na minha vida que eu estava passando uma luta muito grande. E um dia orando, eu falei assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo?
Aí fui orar e Deus falou comigo, falou assim, eu estou vendo. E aí Deus falou algo que estava só no meu coração. Não tinha falado para ninguém. Mas eu tinha pensado em desistir de tudo. E Deus falou assim para mim, se comigo a luta já está nessa magnitude, imagina sem mim. Aí naquele instante eu parei, aí eu falei, Senhor, está passando por luta? É melhor passar com o Senhor. É melhor esperar a ação do Senhor. É melhor esperar o agir de Deus. Por quê, pastor Clóvis? Como ele vê o nosso sofrimento, a nossa tristeza, o nosso sofrimento e a nossa tristeza, ele sempre está pronto a ajudar. E olha só, os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Então, quando você depende do Senhor, duas coisas vão acontecer inevitavelmente. Ele vai te ajudar e ele vai te socorrer. E entenda, muitas vezes o socorro de Deus chega em nossas vidas no momento que nós menos esperamos. Quando aparentemente não tem mais jeito, aí o Senhor vem e nos socorre, o Senhor vem, nos ajuda e a bênção do Senhor acaba nos alcançando. Versículos 15 a 18. O texto diz assim: Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Comentário. A confiança do salmista se alicerça no fato de que Deus reina eternamente. Por esta causa, consolará os retos. Repita comigo, Deus consolará os retos e condenará os maus. O braço simboliza o poder do homem. Com essa súplica, o salmista invoca a Deus para quebrar o poder do ímpio. Eu disse que os capítulos 9, 10 e 11 falam da confiança do salmista em Deus. Meus irmãos, todas as vezes que nós confiamos em Deus e dependemos dele, entenda, nós estamos abrindo espaço para que Deus possa agir. E muitas vezes, dentro da ação, se necessário, Deus age até com o braço forte. Por quê? Quanto maior a resistência, maior será a ação de Deus em nosso favor. Então muitos falam assim, mas servir a Deus, depois você aceita Jesus Cristo, fica fácil. Meus irmãos, eu não sei que vida é essa, porque de quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, fácil não foi não. É glorioso, tem bênção de Deus, tem presença de Deus, tem visitação de Deus, tem alegria na presença do Senhor, isso tem. Mas fácil? Sujeitar-se a Deus é fácil? Renunciar à sua vontade por amor a Deus é fácil? Cumprir aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas é fácil? Não é. Segunda-feira, no treinamento, estava falando com a diaconisa Regina, que ela falou que eu tomo muito café. Eu falei, vamos fazer aqui, ó, nós dois. Eu paro de tomar café e a senhora para de comer pão. Mas eu já diminuí, eu também diminui o café. Mas uma coisa é diminuir, outra coisa é parar. Não é difícil. E aparentemente não é uma pequena coisa. Puxa vida. Para os que não gostam de tomar café, quando falam sobre isso, falam assim, mas café, pastor. Se fosse um açaí, café. Não é quem gosta.
Veja que nas mínimas coisas da nossa vida, nós temos dificuldade de renunciar. É tão forte isso. Eu creio que aqui poucas pessoas não passaram por isso, mas a maioria de nós, quando vai a cardiologista, nutricionista, quer passar uma dieta. E a gente pega a dieta. Qual é a primeira impressão que nós temos na dieta? A partir de agora eu não posso comer mais nada. Não é desse jeito que a gente pensa? A nossa cabeça já pensa nisso. Aí eu fui uma nutricionista e ela falou assim: olha, você pode comer de tudo, mas pouco. Os irmãos sabem que eu gosto de manga. E assim, eu não chupava uma manga. Quando eu pegava manga, porque, meus irmãos, tem coisa na vida que é bom de muito. Manga é uma delas. Eu percebi você pegar um pedacinho de manga, comer um pedacinho de manga, satisfação nenhuma. Dá vontade de você comer mais. Não é verdade? Tem um irmão de Monte Irmão que eu conheço que ele, numa sentada, ele comeu uma bacia de manga. Eu, graças a Deus, não comi uma bacia de manga. Mas tem muito irmão que vai ali com a faquinha. Tem gente que não usa nem faca, meus irmãos. Pega os dentes assim, quando você vê, tá só o carocinho da manga. Não é verdade? Só que manga é uma das frutas mais calóricas que existe. Então, quando você vai para a dieta, o que a nutricionista faz? Quer comer manga? Tira uma fatia, divide ela no meio, depois divide em 4. Aí você come um pedacinho daquele. Aí quando ela me falou isso, eu falei: doutora, é melhor não comer manga. Ela: que é isso, seu Cláudio? Eu falei: porque olha, você comer um pedacinho de manga assim, você passa raiva. Aí foi quando eu falei assim, aí passei um tempo sem comer manga. Eu falei assim: puxa vida, pra comer um pedacinho. E pensa numa fruta que dá vontade de você comer mais. Não é. Justino. Justino tá perguntando assim: e o suco? E o suco? A última viagem para Buíque, a irmã Eliana fez suco, meu irmão. Quem já tomou o suco da irmã Eliana de manga, eu falo que não é suco, é creme de manga. Porque ela mesmo não coloca quase nada de água. Então chega a desce grosso no copo assim. Aí ela falou: pastor, o senhor não sabe o que eu trouxe. Porque a senhora trouxe, minha irmã? Suco de manga. Eu falei: bote aqui do lado. Aí eu almoçando e tomando um copinho, 2 copinhos, 3 copinhos. E eu vendo, né? Eu falei: gente, que vergonha, né? Tem mais irmãos querendo tomar um suco de manga. Aí tomaram, ficou um pouquinho. E uma coisa que é interessante: suco de manga, se você deixar, ele fica preto. Eu não posso deixar estragar. Aí peguei e tomei um restinho. Aí ela falou assim: pastor, o senhor tomou suco de manga? Foi o que eu mais tomei, irmã Eliane. Eu não via, foi porque eu deixei ali do ladinho, toda conversando, e era manga. Mas é isso, o suco, a fruta manga tem essa característica. Por isso que é tão difícil fazer dieta, meus irmãos. Porque geralmente na dieta, a doutora vai, a nutricionista vai cortar aquilo que a gente gosta. Eu me lembro quando cheguei aqui, e a nutricionista tem que fazer uma dieta, tem que cortar o pão. Ela falou: pastor, eu estou sofrendo. Eu falei: imagina, e sofre mesmo. Quando a doutora chegou para mim e falou assim: é bom você não tomar Coca-Cola. Tá bom. Hoje em dia eu não tenho dificuldade, meus irmãos. Pode ter Coca-Cola, se tiver suco, eu vou preferir o suco. Tem algumas coisas que não tem como, né? Por exemplo, churrasco. Churrasco tem que ser Coca-Cola, meus irmãos. Churrasco não dá certo com suco. Pode ser o melhor suco que for. Churrasco tem que ser feijoada. Hã? Nem de manga. Com feijoada não. Com feijoada não dá. É duas coisas muito calóricas, né? Aí vai a Coca-Cola. Mas irmãos, anda comigo. Hoje ainda tenho comido mais salada. Aí entra o suco de manga. Não tem problema nenhum. Mas tem coisa que é difícil. Por que é difícil, meus irmãos? Porque nós temos dificuldade de abrir mão daquilo que nós gostamos. E entenda, o pecado satisfaz o nosso homem carnal. Por isso que é difícil abrir mão do pecado. Por isso que Deus nos ensina o caminho da renúncia. E entenda
O caminho da renúncia está diretamente ligado ao caminho da santidade. E aí chega um determinado momento da sua vida que você entende que a renúncia não é só a pecado. Renúncia a tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu sempre gostei muito de assistir filmes. Então eu ficava, meus irmãos, de vez em quando, à madrugada, assistindo filme. E aí um dia eu parei e fiquei pensando. A Bíblia diz, em paz, me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Noite é feita para quê, meus irmãos? Dormir. O tanto que o nosso organismo entende. A noite vai caindo, o olho vai pesando. Porque a noite foi feita para dormir. Só que eu estava trocando o sono pelo filme. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Me dá sono. Meus irmãos, pensa hoje em dia. E a gente pede, Deus dá. Mês passado, em Pabuíque, saiu 4 horas da manhã. Amém. Glória a Deus, aleluia. A última coisa que eu vi foi a van chegar, o ônibus chegar em Pontezinha. Dormi. Aí quando acordei, o ônibus parou. O pessoal aí ao banheiro. Aí eu acordei e perguntaram assim, pastor, onde nós estamos? Aí apareceu o Cláudio Gaiato, né? Falei, dentro do ônibus. O senhor é engraçadinho, né? O senhor está sabendo que é o local. Eu falei, não sei não, eu estava dormindo. Deixa eu ver aqui onde está. E quando você acorda desse jeito, você perde meio a noção de local. Aí olhando. Eu falei, peraí, deixa eu sair do ônibus que eu vou descobrindo. Aí saí, estamos em tal lugar. Então hoje, meus irmãos, não tem mais dificuldade nenhuma para dormir. Mas foi algo que Deus fez. Por quê? Porque era algo que eu gostava. Então não era peso eu passar a noite assistindo um filme e no outro dia ter que levantar, sair para estudar, para ir trabalhar. Não tinha dificuldade nenhuma. Mas aí é quando Deus passa a agir nas nossas vidas. Então essa lição da renúncia, ela é muito maior do que nós imaginamos. Não é só pecado. Há tudo aquilo que te afasta de Deus. Então esse Deus que nós servimos, meus irmãos, é o Deus que ele, com braço forte, ele age em nosso favor. Um tema recorrente na Bíblia é que Deus ajuda o indefeso, mesmo quando ninguém mais pode. Compreender seu estado de indefeso gera a iminência das bênçãos do Senhor. Ofereça-se a Deus com humildade verdadeira, pois assim ele lhe dá a esperança eterna. Então, isso indica que temos um Deus que cuida de nós. Quando, pastor Clóvis? O tempo todo. O tempo todo. Nós, diante aos olhos de Deus, meus irmãos, apesar de na vida cristã nós adquirirmos experiência com Deus, aos olhos de Deus, somos sempre crianças. Sempre precisamos da dependência do Senhor nas nossas vidas. Sempre somos diante do Senhor um indefeso. Por isso que ele age em nosso favor. E graças a Deus por isso. Porque, meus irmãos, quando a gente começa a sentir grande demais na presença do Senhor, cuidado, que a queda está próxima. Porque aí deixa de vigiar, deixa de se guardar, deixa de depender diante do Senhor. E isso é muito ruim. E todos os casos bíblicos e todos os casos de homens e mulheres de Deus, que a gente sabe da história de queda, caiu quando? Quando começou a se achar grande demais na presença do Senhor. Então Deus nos trata com crianças, graças a Deus por isso. Somos indefesos. Então tem um Deus nos céus que nos guarda, que nos protege e que age em nosso favor. Seguindo. Capítulo... Dá para começar. Capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11, meus irmãos. São somente 7 versículos. Capítulo 11. Diz assim: com Deus, o Senhor, estou seguro.
Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violência. Deus fez cair enxofre e brasa sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Então veja só, Salmo 11. Os ímpios andam por toda parte, mas Davi, apesar de muito sofrer, confia no resultado final e exulta em Deus. Uma paradinha aí. A Bíblia diz que Davi era um homem o quê? Segundo o coração de Deus. A situação dele ser um homem segundo o coração de Deus o isentou de passar por problemas? Os irmãos conseguem reparar que Davi passou problemas em todas as áreas. Todas as áreas. Ele passou por grandes problemas a nível pessoal, a nível emocional, no seu reinado. Então, de todos os lados, meus irmãos, Davi passou por grandes lutas. Isso fez com que ele deixasse de ser um homem segundo o coração de Deus? Os irmãos conseguem entender e reparar que a diferença é a minha atitude diante do Senhor. Se eu perguntar aqui nessa noite de hoje, quem não tem problema, levanta a mão. Ninguém vai levantar. Por quê? Porque todos nós passamos por problema. Porque na vida, entenda, é o que eu tenho dito algumas vezes, né? Não quer passar por problemas, meus irmãos. E quando eu falo em tom de brincadeira, mas é real, só tem uma forma de acabar os problemas nas nossas vidas. Qual é a forma, pastor Cláudio? Morrendo. Por quê? Você já viu algum morto ter ansiedade, opressão, estresse, ansiedade? Acabou tudo ali. Carnalmente falando. Sabemos que é uma vida após a morte. Mas carnalmente falando, acabou ali. Então não quer ter problema. A única forma de não se ter problema, estando vivo, é morrendo. Estando vivo, vai ter problema? Vai. Mas eu sou crente fiel, vai ter luta. Mas eu sou dizimista, vai ter luta. Mas eu oferto, vai ter luta. Mas eu participo do ministério, vai ter luta. Independente daquilo que você faz, vai passar por dificuldade. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Abraão era conhecido, foi chamado por Deus como? Pai da fé. Teve luta? Deus já pediu para algum de nós aqui sacrificarmos os nossos filhos? Pediu a quem? Abraão. E veja o trabalhar de Deus. Ele pediu para sacrificar quem? Abraão tinha 2 filhos. Isaac e Ismael. Ele pediu para sacrificar quem? Isaac. Por quê? Isaac era filho da promessa. Então imagina que o peso para Abraão, para se sacrificar Isaac, seria maior do que sacrificar Ismael. E veja, aí a gente coloca num paralelo. De Ismael, também Ismael passou por uma situação difícil. A mãe, e pode nem falar que é a madrasta, né? Porque não era madrasta, Sara não era madrasta de Ismael. Mas o desentendimento das duas gerou o quê?
Abraão ter que mandar o seu filho embora. Conflito interno, Justino. Muito bem. Teve que mandar Ismael embora. Foi difícil para Abraão? Eu não tenho dúvida que foi. Mas mandou. Aí chega em Isaac. Aí de Isaac foi mais profundo. E de Isaac Deus falou diretamente para Abraão. Eu fico admirado que Abraão não questionou em instante nenhum. Agora, foi uma prova na vida de Abraão? Eu não tenho dúvida nenhuma que foi. Então imagina, se um pai da fé e um homem segundo o coração de Deus passaram por lutas desse tamanho, e nós? Não estamos isentos de passar por lutas. Não estamos. As pessoas acham assim, mas Deus permitiu. Mas Deus sempre permitiu que o povo dele passasse por lutas. Mas entenda, junto com a luta vem escape. Ismael estava lá, a mãe pensou que ele ia morrer de sede. Tinha uma fonte de água. Tinha Isaac lá, ia ser sacrificado. Deus prendeu um carneiro no arbusto lá pertinho e falou assim, não mata o filho não, vai lá, sacrifica o carneiro. Então Deus que permite a luta, ele providencia o escape. Então continue fiel e não abra mão da bênção de Deus na sua vida. Seguindo, salmos desse tipo devem ser atribuídos ao período durante o qual Davi estava sendo perseguido por Saul. Racionalmente falando, havia lógica a perseguição de Saul a Davi? Racionalmente falando? Não havia. Por que não havia? Deus já tinha tirado o reino de Saul. Mas aí aparece um lado humano. Ciúmes. E com ciúmes veio ali na vida de Saul uma ação maligna. Aí ele começa a perseguir Davi. Mas pastor, Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Mas foi perseguido. E olha o que Deus faz. Deu a oportunidade de Davi, mais de uma vez, de fazer o quê? Matar. E ele não matou. E por que não matou? Quando um servo de Davi teve a oportunidade de matar Saul e quis matar, Saul diz o que para ele? Quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? Reconhecimento, Justino. Reconhecimento. O que nos falta muitas vezes na luta, meus irmãos, o reconhecimento de que é uma permissão de Deus para o nosso crescimento. A nossa dificuldade é isso. Por isso que na luta muito crente murmura. Por isso que na luta muito crente fala assim, Senhor, mas por que isso? Entenda uma coisa, a luta serve para o nosso crescimento. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 5, enquanto eu leio essa última frase. O Salmo 11 é um hino de confiança em Deus. Vamos lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Encontraram? Diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Olha o versículo 3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos deu. Então entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, a luta é um trabalhar de Deus em nossas vidas.
Por meio da luta, Deus quer que nos aproximemos dele. Por meio da luta, Deus quer que nós dependamos dele. Por meio da luta, Deus quer que nós abramos os nossos corações para o Espírito Santo e trabalhando em nós, gerando a sensibilidade, o quebrantamento, a sujeição, a firmeza espiritual necessária para estarmos de pé ou permanecermos de pé na presença do Senhor. O último slide de hoje, estrutura 11. Ponto 1. O salmista não atende amigos que o aconselha a fugir dos inimigos. Isso está nos versículos de 1 a 3. A segunda parte do livro, uma expressão de confiança em Deus, que está pronto para castigar os maus e recompensar os bons. Isso está nos versículos de 4 a 7. Vamos terminar por 5 para as 9. Vamos nos colocar de pé e orar, encerrando o culto desta noite, em nome de Jesus. Diácono Ivanildo, venha para cá orar ao Senhor. E logo após a oração do Diácono Ivanildo, nós estaremos ministrando a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, irmãos. Graças a Deus por esse estudo maravilhoso, né? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia para conosco, Deus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por nos conduzir a esta noite, Senhor, as águas tranquilas da tua palavra, Senhor. Ó Pai, por nos instruir para o nosso alimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, Deus. Pedimos ao Senhor agora, Pai, que o Senhor torne, Senhor, perceptíveis em nossas mentes a tua palavra que fora ministrada, Pai. Ó Deus, para que elas possam, Senhor, sim, fazer o efeito que só ela sabe fazer em nossas vidas. Pai, muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos, Senhor, uma noite abençoada, com sono reparador, Pai. Para a glória do teu nome, nós te oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.